Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje você está aqui para mais um dia de campanha em favor dos cristãos perseguidos. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora que você possa se inscrever no canal, deixe um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, para que mais pessoas possam se unir em oração. Então, gente, o país de hoje é a Nigéria. E no ranking de perseguição, ele é o número 7, tá? Então já estamos aí no nosso sétimo país, oitavo, né? Porque eu antecipei, né, o Irã por conta, né, de toda essa situação da guerra. Mas hoje, né, se for levar em ordem certinha, seria o sétimo país, né? Está aí no ranking de perseguição na posição 7, que é a Nigéria. Então, gente, vou trazer brevemente, né, algumas informações históricas, políticas, sociais e religiosas da Nigéria, para que vocês tenham um contexto do que acontece por lá. Todas essas informações são baseadas no site do Missão Portas Abertas, mas eu fiz um resumo, bem resumo mesmo. Então, se você quer saber mais, entra no site, faça sua doação, se envolva mais com a obra missionária lá através do site do Missão Portas Abertas, tá bom? O governo da Nigéria é uma república presidencialista federal. O presidente atual é o Bola Tinubu. O tipo de perseguição que acontece lá é hostilidade étnico-religiosa, opressão islâmica, nacionalismo religioso, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado. Parece que essa listinha do tipo de perseguição é bem comum, né? Na maioria dos países, não muda muita coisa. A pontuação na pesquisa do Missão Portas Abertas foi 88. A religião oficial lá é o cristianismo. Olha que interessante, né? A religião é o cristianismo, mas é um país com problemas. Capital é Abuja. A população da Nigéria é em torno de 229,1 milhões de pessoas e a população cristã é de 106,6 milhões de pessoas. A Nigéria é o país com a maior população da África. Isso para mim foi novidade. Eu sempre acho que é a África do Sul, né? Porque a África do Sul parece ser um país maior, mas é a Nigéria. E é também uma grande força política e econômica no continente. Antes de tornar-se uma colônia britânica, diversos grupos políticos nativos administravam a Nigéria. Diversas nações, como o Egito e o Sudão, também faziam incursões no território nigeriano durante viagens por rotas comerciais e caravanas de nômades. No século XIX, a Nigéria estava organizada em pequenos reinos, compostos por alguns dos principais grupos étnicos nigerianos, os Hausa e os Yoruba. O tráfico de escravos, tanto dentro da Nigéria como para o exterior, foi uma questão recorrente nos anos entre 1820 e 1851 e foi diminuindo até deixar de existir depois da intervenção britânica. No início do século XX, os fulanis chegaram ao país e começaram a habitar e a praticar atividades agropastoris. Diversos grupos presbiterianos, metodistas e batistas chegaram à Nigéria no século XX. E no mesmo período, a presença britânica começou a avançar, primeiro conquistando o sul, depois o norte, e unificando essas duas partes para tornar a Nigéria uma colônia britânica. A presença britânica na Nigéria causou muitas mudanças. A principal delas foi o avanço do cristianismo. Apesar de o domínio britânico parecer estável nas primeiras décadas do século XX, o protetorado começou a se tornar instável até que a Nigéria conquistou a sua independência em 1960. Mas, nos últimos anos, o país tem lutado contra a insurgência em partes da região do delta do Níger, islâmicos radicais no norte do país, que tem se espalhado para o sudoeste e sudeste. Os ataques foram aumentando de intensidade e frequência com os anos, tendo como alvos prédios do governo e instituições cristãs, como escolas e igrejas. O governo não conseguiu parar os ataques. Em 2012, estima-se que mais de 2.800 pessoas perderam suas vidas em ataques do Boko Haram e em 2014, em uma das maiores ações do grupo, 275 meninas foram pegas. Gente, eu vou usar o termo pegas para não falar outra palavra mais forte aqui, tá? Em uma escola do Chibok. Esse ano eu até vi alguns líderes cristãos que eu sigo no Instagram relembrando esse acontecido, né? Teve também o caso de uma pessoa, de um pai
que estava dando o seu testemunho ali, falando, né, que ele teve, infelizmente, a sua filha pega e desaparecida nessa situação também, o que é muito triste. As ações dos extremistas levaram a sanções internacionais sobre a Nigéria e diversos territórios foram dominados por eles e declarados como estados islâmicos. Vários planos do governo tentam controlar a situação e de fato conseguiram pequenos avanços. Mas em 2015 a situação se agravou, especialmente com a aliança entre Boko Haram e Estado Islâmico na província da África Ocidental. Quem acompanha as notícias, né, pelo Missão Portas Abertas, eu lembro de ter visto um caso de um pastor que ele foi expulso, né, por extremistas islâmicos. Eu não lembro qual grupo que era, se era o Fulani ou se era algum outro grupo, mas ele foi expulso. Teve um irmão que perdeu a sua vida por esse grupo e ele foi expulso e estava vivendo com a sua família em um assentamento, sabe, em um grupo de refugiados longe das terras. Ele tinha casa, ele era agricultor e ele não podia mais ter isso porque esse grupo pegou tudo deles. E durante a reportagem do Missão Portas Abertas, o irmão dele tinha sido atacado por esse grupo e o próprio pessoal ali do Portas Abertas socorreu, ajudou ele a socorrer o irmão dele. Eu não sei se o irmão dele ficou bem, conseguiu se recuperar ou não, mas foi uma cena assim bem forte, sabe, de você ver essa realidade, porque muitas vezes, né, quando você vai pesquisar alguma nação com objetivo turístico, você até sabe que o país enfrenta problemas, mas você foca no turismo, você foca nas coisas boas, né? E tem sim, se você for pesquisar, né, como falou ali, é um país grande, um país economicamente importante, então ele tem o seu lado, digamos assim, bom e talvez até funcional, mas também tem um lado de perseguição aos cristãos e talvez a outros grupos menores, que é muito importante, que está acontecendo, e há sim muitos refugiados deslocados dentro da Nigéria. E foi assim, uma reportagem do Missão Portos Abertos que me tocou bastante, sabe? Porque o próprio pessoal ali do Portos Abertos estava socorrendo, colocando o homem no carro, sabe? E ver que a situação é muito difícil para eles lá, né? Então, a Nigéria é o maior e mais populoso país da África. O nome do país vem do rio Níger, que atravessa o seu território, formando inúmeras cachoeiras e corredeiras. A Nigéria faz fronteira com Níger, Chad, Benin, Camarões, e ao sul é cercado pelo Golfo da Guiné, sendo que Abuja, a capital, é uma cidade planejada. E a antiga capital é Lagos, mas ela ainda continua, Lagos, né, ainda continua sendo um centro comercial e industrial do país. A Nigéria também tem uma das maiores economias da África. A região sul é a mais desenvolvida do país, com centros industriais e culturais importantes. Além dos portos, a extração de petróleo é uma fonte econômica importante que desde 1960 atraiu muitas pessoas para a cidade e fomentou a urbanização na nação. Ainda assim, quase metade da população vive nas áreas rurais e cuida de pequenas plantações de subsistência. O país é dividido em 36 estados e um distrito federal. O setor judiciário nigeriano segue 3 códigos de leis, que é o Código de Costumes, que trata de assuntos sobre o divórcio, o Código Nacional, que é baseado na Constituição inglesa, e os estados com maioria muçulmana têm a Sharia, com o seu código de leis ali. Apesar da alegação de que apenas muçulmanos são submetidos à Sharia, os relatos de minorias religiosas subjugadas pela Sharia é frequente. Estima-se que existam 250 grupos étnicos na Nigéria. Cada um habita o território que considera próprio de direito por herança ou por ter sido ocupado inicialmente pelos ancestrais. Gente, essas questões assim de grupos étnicos, economia, é muito importante a gente saber, porque a gente sabe que isso influencia na forma como esse país vai ser evangelizado, influencia nas nossas orações. Então, se a gente sabe que é um país que tem muitos grupos étnicos, a forma de evangelizar vai ser diferente, né? Se a gente sabe que é um país que enfrenta muita fome, muita pobreza, a gente sabe que a forma de orar e de evangelizar vai ser diferente. Então, por isso que esses dados, essas informações são importantes, porque elas vão ser a base das nossas orações. No final eu faço uma oração aqui com vocês, mas existe muita coisa que a gente pode estar orando por cada nação. Por isso que eu trago todas essas informações aqui para vocês. Os principais grupos étnicos do país são o Hausa Fulani, os Yorubá e os Igbos. A língua oficial da Nigéria é o inglês.
mas a língua Hausa é a mais conhecida e usada no dia a dia. O país tem uma grande variedade linguística, lógico, né, porque são muitos grupos étnicos, né? Além do inglês, eles têm uma grande variedade linguística. Na Nigéria, as meninas também enfrentam condições desiguais e são as mais vulneráveis a ataques, especialmente as cristãs. Alguns pais, com medo de que suas filhas cristãs sejam atacadas, principalmente estados com a Sharia, escolhem mantê-las em casa ou casá-las cedo, com o objetivo de protegê-las. Isso faz com que essas meninas cresçam sem acesso à educação, então elas não têm noção dos seus direitos e são completamente dependentes economicamente de seus maridos. O que é muito sério, né? Porque se esse marido não for bom para ela, ela não tem capacidade de ver uma saída dessa situação, né? Infelizmente, às vezes também deve casar sem gostar da pessoa, muito nova, sem conhecer, despreparada. Olha só a pressão psicológica e social que acontece com essas famílias, com essas meninas, né? Para que busquem esse tipo de saída, né? O que parece ser uma proteção, na verdade pode acabar sendo também um caminho que não vai fazer bem. É muito triste o que essas meninas estão passando por lá. Religiões tradicionais africanas eram dominantes na parte sul do país antes de missionários europeus introduzirem o cristianismo. A primeira missão cristã, que começou na Nigéria, foi durante o domínio português na costa atlântica nos séculos XV e XVI. No entanto, durante esse período, os católicos portugueses deram prioridade às atividades econômicas e políticas, por isso a missão cristã não avançou e a maior parte do país continuou seguindo as religiões tradicionais africanas. E fica uma crítica aqui, né? Igreja que se envolve muito com questões econômicas e políticas é uma igreja que fracassa para o reino de Deus. O nosso objetivo não é focar na política, não é focar na economia, é pegar os recursos que Deus nos concede pela sua graça e misericórdia e usar em favor do reino, cuidando das pessoas, evangelizando, porque onde tem valores e princípios cristãos, há prosperidade, independente de quem estiver no governo. Você pode ver, onde chega missionários realmente conectados com o reino de Deus, chega ajuda, chega recurso para muitas famílias, para muitas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão aí surtadas, histéricas, preocupadas com o governo tal, que está aprovando lei tal. Mas, gente, se vivermos diante de Deus em sinceridade, nós vamos vencer isso de alguma forma. E se não vencermos na terra, venceremos recebendo a vida eterna e estaremos ao lado de Jesus no céu. E muitas pessoas não têm essa esperança da vida eterna, por isso elas se desesperam. Então fiquem atentos a isso, sabe? Porque, lógico que num país que é democrático, que há votação, candidatos temos o direito de escolher aquele que achamos melhor. Mas brigas políticas, igreja envolvida exclusivamente com questão política e econômica, vai dar tudo errado, gente. Não adianta, tá? E foi o que aconteceu aqui. A Igreja Católica se envolveu com questões econômicas e políticas, que é uma tendência que ela já tem ali, ó, desde muito tempo. E o que aconteceu? A evangelização, toda a obra missionária ficou deixada de lado. E hoje é o que os evangélicos estão fazendo. Estão preocupados com política, com dinheiro, e estão vivendo um evangelho muito superficial, e aquilo que importa mesmo em relação ao reino, eles não estão fazendo. Então já fica uma crítica, já fica um alerta. Quem está me acompanhando aqui, vai pegando a mensagem, vai juntando tudo, e vai refletindo e buscando mais a Deus em sinceridade. Então, gente, após a abolição do tráfico de escravos transatlânticos pelo Império Britânico em 1807, outra séria tentativa foi feita para reintroduzir o cristianismo na Nigéria. Alguns escravos libertos que haviam se convertido tornaram-se importantes na evangelização da população nativa da Nigéria. Missionários cristãos foram bem menos sucedidos no norte do país, onde os reinos tribais Hausa-Fulanis já eram muçulmanos. Houve poucas conversões de muçulmanos para o cristianismo durante o período colonial. Parte disso pode ser atribuído ao fato de que o norte da Nigéria estava sob leis indiretas e as missões cristãs não tinham permissão para operar livremente lá. Um dado também importante é que desde 1999, a Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas, está imposta em 12 estados do norte para a preocupação dos cristãos, causando um alto nível de tensão. Além disso, em muitas partes do norte da Nigéria, também no sul, militantes inspirados por jihadistas estão, forçando o deslocamento de cristãos, se apossando das terras agrícolas, que foi o que aconteceu com aquele pastor que eu falei para vocês, né? E tá havendo também
sequestros, por causa de dinheiro, né? Estão ceifando vidas, então algumas vidas estão partindo por causa de todas essas ações, né? Então, foi exatamente o exemplo do pastor, que ele e sua família toda tiveram, né, suas terras pegas, tiveram que fugir, ele perdeu um irmão, o outro eu não sei se ele perdeu também, se está bem, eu não sei. E enfim, é uma situação muito complicada. Já pensou, você tá ali construindo a sua vida, lutando, batalhando, vem alguém, rouba tudo, deve ser muito doloroso. Dava para ver um sofrimento no olhar daquele pastor muito grande, vivendo em situações assim subhumanas. É muito triste mesmo. Até recentemente, o processo de islamização estava ocorrendo, principalmente a nível estadual, mas sob a presença de Muhammadu Buhari, que começou em 2005, cada vez mais é promovido a nível nacional, ganhando um impulso sem precedentes. Isso é visto principalmente nas políticas do governo, de nomeações importantes, na forma que a atmosfera de impunidade é permitida. Realmente, uma questão daquele pastor era: o governo não nos vê, o governo não faz nada. E isso acaba beneficiando, né, as atividades de diferentes grupos islâmicos violentos. Os cristãos no norte da Nigéria, especialmente nos estados onde a Sharia governa, enfrentam discriminação e expulsão como cidadãos de segunda classe. Os cristãos de origem muçulmana também enfrentam a rejeição de suas próprias famílias, pressão para desistir do cristianismo e violência física com frequência. Então, resumindo, gente, a violência jihadista continua a crescer na Nigéria e os cristãos estão particularmente em risco por causa dos ataques de extremistas islâmicos, como radicais entre o povo Fulani, Boko Haram e o Estado Islâmico da província da África Ocidental. Houve um aumento desses ataques durante o governo do ex-presidente Muhammadu Buhari, colocando a Nigéria no epicentro da violência contra a igreja. A falha do governo em proteger os cristãos e punir os agressores tem fortalecido a influência dos militantes na região. Enquanto os cristãos costumavam ser vulneráveis apenas nos estados do norte, predominantemente muçulmano, né? Os estados do norte são predominantemente muçulmanos, essa violência continua a se espalhar no cinturão médio e até o sul do país. Muitos cristãos perdem suas vidas, principalmente os homens, enquanto as mulheres são sequestradas e alvos de violência íntima. Mais cristãos perdem suas vidas por sua fé na Nigéria do que em qualquer outro lugar no mundo. Os militantes também destroem casas, igrejas e meios de subsistência, como as roças das famílias cristãs. Ao todo, mais de 16,2 milhões de cristãos na África subsaariana foram expulsos de suas casas por causa de violência e de conflitos nos últimos anos, sendo a maioria da Nigéria. Milhões vivem agora em acampamentos de deslocados internos. Os cristãos de origem muçulmana geralmente experimentam rejeição da família e pressão para renunciar à fé em Jesus. Eles frequentemente têm de fugir de casa sob ameaça de morte. Em 2023, Bola Tinubu foi eleito o novo presidente da Nigéria. Apesar de tanto ele como o seu antecessor serem muçulmanos, o novo presidente tem realizado uma reforma significativa no país. Isso tem promovido um equilíbrio representativo melhor do islamismo e do cristianismo. Era esperado que isso levasse a um reconhecimento das violações dos direitos humanos dos cristãos e a uma intervenção mais efetiva pelas forças de segurança para protegê-los. Contudo, isso não aconteceu de maneira tangível ainda. Então, gente, eu sempre peço a Deus um versículo para a nação, né, do dia da campanha. Hoje eu pedi, né, um versículo a Deus para a Nigéria. E desde ontem Deus estava falando no meu coração: paciência, paciência. Eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor quer em relação à paciência? E veio Romanos 12:12, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Eu acho que lendo todas essas questões da Nigéria, esse versículo realmente se encaixa muito bem na realidade que eles estão vivendo, porque eles precisam se alegrar na esperança. Qual que é a nossa esperança? De nos encontrarmos com Jesus um dia. Então essa é a nossa esperança, né? O dia que partirmos desse mundo, nos encontraremos com Cristo, seja através do arrebatamento, seja através de partirmos por diversas questões, né? E precisamos ser pacientes na tribulação, tanto nós aqui quanto eles lá. Buscar ter essa paciência na tribulação, nesse momento difícil, porque essa paciência vai fortalecer eles na fé, para que eles possam
se alegrar na esperança de encontrar Jesus Cristo. Então, gente, esse versículo ele já pode ser uma base de oração para vocês, tá? E perseverar em oração, né? Então, precisamos estar sempre orando. Eles também, os cristãos nigerianos, precisam estar sempre orando e buscando a Deus, para que eles possam ter forças em Deus para suportar toda essa realidade difícil que eles têm enfrentado por lá. Então, há alguns pedidos de oração em relação à Nigéria, e eles são: ore pelos cristãos cujos entes queridos foram mortos ou sequestrados na Nigéria. Peça a Deus que trabalhe nos corações dos líderes nigerianos para proteger os cidadãos e as comunidades cristãs. Interceda pelos milhões de cristãos e outros que se tornaram deslocados internos por causa da violência na Nigéria. Então, vamos orar pelos cristãos na Nigéria? Senhor, meu Deus amado, obrigada, Senhor, por estarmos aqui em mais um dia de campanha pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Hoje queremos te apresentar uma nação que é a Nigéria. Queremos te apresentar cada cristão que está presente lá. Que o Senhor possa confortar o coração de cada pessoa que perdeu uma pessoa querida de sua família. Que o Senhor os console, que o Senhor os conforte, que o Senhor fortaleça-os para continuar na caminhada cristã, por mais difícil que seja. Peço ao Senhor que o Senhor venha trabalhar no coração dos líderes nigerianos para que eles possam se posicionar, trazendo paz naquela nação, liberdade religiosa, e para que eles possam proteger os cristãos, para que os cristãos possam ter suas casas, suas terras ressarcidas, que eles possam também ter acesso à saúde, à alimentação, aos cuidados que eles tanto precisam e não estão tendo neste momento. Que o governo possa despertar para cuidar bem do seu povo, para cuidar bem dos cristãos. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada cristão deslocado interno por causa da violência naquele lugar. Que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa prover tudo aquilo que eles precisam, que eles possam ser confortados, consolados, que o Senhor use o governo para os abençoar, levante pessoas para os abençoar e os ajudar, que esses cristãos eles possam ser vistos, eles querem ser vistos e eles não estão sendo vistos, não estão sendo vistos pelo mundo e por muitos outros cristãos, mas eles precisam ser lembrados. Eu peço que o Senhor se lembre deles, que o Senhor olhe por eles, que o Senhor venha cuidar deles e falar com eles, lembrando eles que o Senhor cuida deles e que o Senhor vai abençoar a causa deles. Meu Deus, traga paz, traga restauração na Nigéria, que essa violência possa ser diminuída e que os cristãos possam ser assistidos e cuidados para a glória do teu santo nome. Fortaleça os cristãos também, para que eles não desistam de continuar evangelizando, para que eles não desistam do Senhor, para que eles não desistam de avançar com o reino dos céus na terra. Que muitas vidas possam ser alcançadas ainda naquele lugar, apesar de toda essa dor que eles têm carregado. Ajude-os a ter paciência e esperança em Jesus Cristo, que o Senhor os fortaleça para que eles venham permanecer e prevalecer, orando também e te buscando a cada dia mais. Abençoe, Senhor, os cristãos na Nigéria. É o que eu te peço, te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha. Deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.